Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Fechamento. Eu sou Thaís Reis Oliveira, repórter de Carta Capital, e estou aqui na companhia do Rodrigo Martins, nosso editor, dessa vez sem o Sérgio Lírio, que sempre nos acompanha aqui toda semana. E nós vamos tratar dos destaques da edição dessa semana da revista que chega às bancas a partir da sexta-feira, né, Rodrigo? Exatamente. A capa dessa semana fala do processo de militarização do governo, na verdade do agravamento desse processo, né, que ganhou outros contornos nas últimas semanas. Vamos falar também da ameaça do coronavírus, que chegou dessa vez ao Brasil, e também analisar um pouco da situação da segurança pública no Ceará, com a projeção do Cid Gomes e do Ciro Gomes como os homens que enfrentam a chegada das milícias nesse estado. Tem também nessa edição um perfil do psiquiatra Quirino Cordeiro Júnior, que é um homem forte de Osmar Terra no Ministério da Cidadania, que apesar da queda do ministro, continua com bastante poder dentro da secretaria. E para comentar os assuntos da capa dessa semana, eu gostaria de chamar o meu colega André Barrocal, de Brasília. Barrocal, é com você. Olá, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital em todo o Brasil. Pois é, essa semana eu trato então de Jair Bolsonaro pintado para a guerra. O presidente começou o ano com sua popularidade ligeiramente em alta. Ele militarizou todos os postos principais do Palácio do Planalto, fechou seu Congresso e agora estimula seus apoiadores a irem às ruas em 15 de março. Serão manifestações contra os inimigos do presidente. São os inimigos que não são abertamente nominados em público, mas no submundo bolsonarista sim. O Congresso, os políticos, a esquerda, a mídia, o Supremo Tribunal Federal. Essa iniciativa bolsonarista provocou uma reação inédita desde o início do governo do ex-capitão. Uma reação generalizada que juntou de Lula a Fernando Henrique, de Dilma Rousseff a João Dória Júnior, do Congresso à mídia, do Supremo à OAB. Existe inclusive o risco de impeachment de Bolsonaro por crime de responsabilidade. Seria fácil derrubá-lo? De jeito nenhum. Sua base social de apoio é grande, na casa de 35% do país. E as instituições contra as quais Bolsonaro se debate não têm lá uma imagem positiva junto à população. É o que dizem pesquisas de opinião. A instituição com maior credibilidade são as Forças Armadas. E são justamente as Forças Armadas o fator-chave na estabilidade do governo Bolsonaro e do futuro do presidente. Até aqui, as Forças Armadas adotam uma postura hipócrita. Tentam se desvincular do governo Bolsonaro, mas nunca houve tantos fardados em cargos federais, nem mesmo na ditadura. Bolsonaro cobra os quartéis de mimos. Ele aprovou no Congresso, no ano passado, uma lei que aumenta o pagamento de gratificações, auxílios, ajudas de custo aos militares. Até agora, só uma voz militar ergueu-se contra a associação das Forças Armadas aos atos bolsonaristas de 15 de março. Foi a do ex-secretário de governo Carlos Alberto dos Santos Cruz, general da reserva. Só ele até agora. O que esperar daqui para frente? A hipocrisia militar continuará? É o que nós vamos ver nos próximos dias. Me é curioso que essa situação no governo tenha ganhado esses contornos tão graves agora, porque não é exatamente uma coisa nova, né, do Bolsonaro. Há poucos meses atrás, acho que cerca de 6 meses, ele e os filhos compartilharam um vídeo que traziam os ministros do STF como hienas que estariam atacando o governo. Então essa tentativa do governo de pressionar o Congresso e as instituições não é nova, né? Eu acho que ela ganhou contornos mais graves e vem sendo mais frontalmente atacada pela imprensa, de fato. Tanto a Folha de São Paulo quanto o Globo publicaram editoriais nessa quinta, que é quando a gente grava o programa, mencionando a possibilidade de impeachment do presidente. E me parece que o ataque ao jornalismo deu um caldo diferente, né, para essas manifestações. Eu acho que o último caso foi o da Vera Magalhães, do Estadão, que tornou público, né, esse convite do presidente aos seus colegas para que engrossassem as manifestações do dia 15. Ela tem sido atacada por essas milícias com o mesmo modus operandi que aconteceu com a Patrícia Campos Mello, que aconteceu com outros e outras jornalistas que publicaram matérias desfavoráveis ao governo. Então, eu acho que primeiro é saber, né, como essa manifestação, se ela vai ter quórum, porque essas últimas manifestações não tiveram quórum. Então, na verdade, o que tem é uma franja minoritária de extrema-direita que quer sufocar o Congresso, não é um consenso na sociedade, como eles tentam fazer parecer, e saber se talvez a ameaça do coronavírus não vai fazer com que essas pessoas fiquem em casa, né? Acho que tem que lembrar que o público que acompanha o Bolsonaro nessas manifestações é um público já mais velho, então talvez, no caso do coronavírus...
Mas assim, o coronavírus ainda Desestimule a não é manifestação. uma grande ameaça no Brasil, né? Sim. Teve esse primeiro caso, esse primeiro episódio, mas assim, de uma certa forma os especialistas acabam dizendo que fomos favorecidos não só pela distância da China, mas sobretudo por conta do clima, né? Sim. Se a gente estivesse no inverno agora, como está ocorrendo nos países do hemisfério norte, a Itália teve um surto agora muito forte, né? Talvez a gente estivesse mesmo em maus lençóis, Sim, né, Thaís? sim. E como que está a situação aqui? Houve novas medidas do governo? Então, o Ministério da Saúde tem tomado medidas, assim, você percebe uma posição mais clara do ministro do Luiz Henrique Mandetta, que era um ministro que ficava nos bastidores, ele tem tomado a frente agora e mostrado que o governo está tomando ações para combater o coronavírus, mas o que se sabe do comentário de especialistas, né, em infectologia, é que é esperado que esse vírus, na verdade, se espalhe pelo país, porque o primeiro caso foi descoberto numa cidade como São Paulo, de uma densidade demográfica enorme. Foi um caso que só veio a público porque os exames foram feitos na rede privada. Então, é muito possível que outros casos venham a aparecer nos próximos dias. Ainda não há motivo para pânico, porque a taxa de mortalidade do coronavírus é muito pequena, ela não passa de 0,4% na população jovem e adulta e chega a 14% para quem tem mais de 80 anos. Então, ainda assim é uma taxa de mortalidade bem menor do que a da dengue e até a da gripe, por exemplo. Então, é possível sim que a doença se espalhe, mas o governo tem tomado medidas, feito o mínimo necessário para que o pânico não se espalhe, né? Mas é complicado. Lembrando que no ano passado nós tivemos mais de 1,5 milhão de casos de dengue no Brasil que resultaram em mais de 700 mortes, né? Sim. Então eu acho que talvez para esses países que estão em pânico com o coronavírus, se eles conhecessem essa realidade, eles ficariam preocupados, problema, né, com o que está acontecendo aqui. Eu acho que é um pânico que é fruto primeiro dessa virologia, né, uma doença que se espalhou muito rápido e de desconhecimento mesmo. Mas eu acho que tem um ponto a ficar de olho sim, porque as pessoas mais desassistidas, né, os idosos, as pessoas que têm problemas imunológicos no Brasil, em geral, são as pessoas que dependem do sistema público de saúde. E o sistema público de saúde no Brasil hoje não está preparado para lidar com uma demanda nacional, com uma nova doença que causa pânico, que chama a atenção das pessoas. Então, foi publicado um dado recentemente, o governo, a pasta da saúde perdeu 9 bilhões em 2019 por conta do teto de gastos. Então, é preciso ter tanto um reforço nos equipamentos de saúde, de atendimento às pessoas, quanto no Instituto Biológico, no Instituto Adolfo Lutz, são equipamentos produtores de vacinas, que fazem ciência de ponta e que também, nos últimos anos, têm passado aí por processos de desfinanciamento. Fora que a dengue ela é uma doença transmitida por vetor, por mosquito, né? É diferente do caso do coronavírus, que ele é passado por gotículas de saliva, né? Sim, um contato muito mais próximo. Um contato mais próximo. Então, assim, eventualmente, você vai num pronto-socorro superlotado com suspeita de coronavírus, se a suspeita se confirmar, você tem 100 contaminados. Esse senhor aqui de São Paulo, que foi o primeiro brasileiro, né, a ser descoberto com a doença, jantou no domingo com 30 familiares. Primeiro, chama a atenção que alguém tenha 30 parentes e consiga receber 30 parentes em casa. Segundo, que é um exemplo de como a doença pode se espalhar rápido, né? Porque ele teve contato já em casa com 30 pessoas, foi ao trabalho, conversou com um monte de gente, saiu até um boato recentemente, que eu quero desmentir, que é mentira, ele não esteve nos blocos em São Paulo. Então é uma doença extremamente contagiosa, embora não tão perigosa quanto as pessoas acham que ela seja. Agora, sem sair aqui da área de saúde, me fala um pouquinho sobre esse novo coordenador da política de saúde mental do governo Bolsonaro. Quem é essa figura? Essa figura, o Quirino Cordeiro Júnior, é um psiquiatra que tem já uma trajetória de alguns anos trabalhando com governos estaduais. Ele coordenou o Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo, coordenou o Hospital do Juqueri, que é um sanatório que recebe presos diagnosticados com problemas mentais. Então, ele é um psiquiatra conhecido, né? Fez aqui em São Paulo uma carreira nesse setor. E desde 2017, na verdade, né, quando o governo Temer se apoderou de fato do Planalto, ele ganhou um espaço no Ministério da Saúde, primeiro como secretário da Política Nacional de Saúde e Drogas e depois no Ministério da Cidadania.
sempre sob a parceria do Osmar Terra, que era deputado e depois ganhou cargos de ministro nesse governo e agora foi o ministro da Cidadania. O Osmar Terra caiu. Ele, embora um grande admirador desse governo, perdeu o prestígio, vai voltar a ser deputado. A pasta vai ser tocada daqui em diante pelo Onyx Lorenzoni, mas o Quirino continua nessa pasta. E o que ele faz é muito importante, porque nos últimos 3 anos o Brasil mudou da água para o vinho a política de drogas e saúde mental. Então, se a gente teve, a partir do fim do governo FHC e durante os anos Lula e Dilma, uma política mais voltada para o tratamento aberto dos dependentes químicos, dos doentes mentais, uma coisa comunitária, sem internação, muito preocupado em não repetir os dramas da política manicomial no Brasil, que em caso de tortura, maus tratos, todo tipo de atrocidade, sem tornar os hospitais psiquiátricos depósitos de pessoas, isso mudou. Então agora esse governo tem investido em leitos fechados, né, um tratamento fechado, hospital cêntrico, medicalizador para essas doenças, e tem dado bastante poder às comunidades terapêuticas, que são quase sempre controladas por igrejas evangélicas ou por instituições também católicas, né? O governo pretende financiar, nesse ano, 20 mil leitos em comunidades terapêuticas, e isso custaria em torno de 300 milhões. 300 milhões é mais que o dobro do que o governo investiu no ano passado no CAPS, que é esse serviço aberto, que conta com médicos, que tem fiscalização, que é um projeto que foi pactuado com a sociedade. As comunidades terapêuticas não são serviços médicos, elas são entidades privadas e que vão receber dinheiro público para tratar desses doentes. Então, uma reportagem interessante para quem se interessa para esse assunto, que dá um bom panorama do momento que a gente está vivendo no Brasil em política de drogas e saúde mental, que é um retorno a priscas zeras, assim, é como se todos os avanços que a gente teve a partir da redemocratização tivessem sido destruídos. E vai na contramão de exemplos internacionais. Portugal, Espanha, até os Estados Unidos têm liderado uma política mais aberta, tanto ao tratamento aos usuários de drogas, quanto na prevenção e no tratamento dos doentes mentais, né? Então, aliás, eu me recordo de uma pesquisa, uma fiscalização feita pelo Conselho Federal de Psicologia há alguns anos, que apontou muitos casos de tortura nessas comunidades terapêuticas com usuários de droga. Sim. Sim, eu conversei para essa reportagem com o Rogério Giannini, que é o presidente do CFP, e ele me lembrou desse relatório. Eles fizeram recentemente também uma visita a hospitais psiquiátricos, né? E o modus operandi é quase o mesmo. O fato desses lugares estarem muito longe dos centros urbanos, de terem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, que estão afastadas da família, afastadas do convívio social, sob um esquema de sociedade muito hierárquico. Então, isso abre precedentes para maus tratos. Ele me lembrou de casos de menores de idade que limpavam o banheiro de monitores. Então, tem uma filosofia de abstinência, de que o trabalho vai erguer a vontade moral dessas pessoas, mas isso abre espaço para abuso e todo tipo de tortura. E simplesmente porque esses lugares estão afastados, eles estão fora da fiscalização. Eu me lembro de casos assim, de pessoas acorrentadas, enterradas até o pescoço, como forma de punição por não ter acatado a ordem de algum monitor ou por não ter feito o trabalho como deveria. É impressionante, realmente. Justamente, esse eu acho que é um ponto que a sociedade precisa estar de olho. Primeiro que são os mais vulneráveis da nossa sociedade, muitas vezes colocados na posição de indesejáveis, né? Existe uma parte da sociedade que agora quer esconder os indesejáveis, os excluídos dessa sociedade. E que essa situação abre muito espaço para abuso, porque é isso, é uma dinâmica de poder muito, muito desigual. Então, é triste, né? Os especialistas com quem eu conversei lamentam que a política brasileira esteja caminhando nesse sentido, e agora é saber se isso vai se agravar ou não. Eu espero que não, né? Espero que chegue a ser um consenso. Não, com certeza. E, Rodrigo, você fez uma matéria para a edição dessa semana a respeito da crise da segurança pública no Ceará e a greve, né, dos policiais militares. Como está essa história? Então, olha, a última contagem, assim, em 6 dias, foram 170 homicídios registrados no Ceará em apenas 6 dias, que é uma média altíssima, mais de 28 homicídios diários, em um estado que vinha registrando uma taxa de 6 homicídios por dia, né? Então você vê que
que o motim dos policiais no Ceará realmente ele gerou um impacto muito grande na violência no Estado, até chegar à Força Nacional e conseguir dar uma retaguarda tal, e esse movimento já enfraqueceu bastante, né? Não tá mais a Deus dará do jeito que estava. Sim, né? E o que está por trás dessa insurgência? Então, existe uma demanda salarial, né? Existe uma questão salarial que eles estão discutindo com o governo desde o final do ano passado. O governo, no início desse ano, ele havia oferecido uma proposta de reajuste progressivo. Então, os salários hoje de um soldado da PM, ele sairia dos atuais R$ 3.200 para R$ 4.200 até 2022. Né? Então, um aumento por ano até 2022. As associações, né, dos profissionais da segurança pública não aceitaram essa proposta, o governo cedeu e fez uma contraproposta para aumentar de forma escalonada até 4.500. Uma parte do pessoal topou, mas teve uma parte que não concordou e se rebelou. E se rebelou de uma forma bastante agressiva, né? Então teve casos de viaturas depredadas, pneus furados, carros levados... Carros de pessoas, né? Carros de civis que foram incendiados. Carros de civis que foram incendiados. Houve, por exemplo, em Sobral, né, que é o berço político da família Ferreira Gomes, né, dos irmãos Cid e Ciro, policiais passaram encapuzados em viaturas, tal, ordenando que os comerciantes baixassem as portas, ordenando o fechamento do comércio, né, com arma na mão e aquilo tudo. E acho que foi até por isso, né, que incentivou o Cid a ir até lá, né, e acabou, enfim, acontecendo aquele episódio que a maioria já sabe, já viu o vídeo, já viu as fotos e tudo mais. Mas assim, eu acho que desse episódio, no final das contas, o Cid saiu muito bem. Sim, eu concordo. Né? Saiu muito bem porque, de fato, ele não feriu ninguém. Né? Ao arrebentar o portão, ele não atropelou nenhuma pessoa, ele, quer dizer, não causou nenhum dano, ele foi baleado, né? E isso expôs para a sociedade a forma violenta com a qual se comporta determinados segmentos desse setor, que sempre foi umbilicalmente ligado aos parlamentares da bancada da bala, né, dos quais o presidente da República já foi um deles, né, já foi um amotinado, né, que chegou a ser acusado de explodir bomba em quartel para conseguir valer as suas reivindicações, né, e que sempre apoiou esse tipo de movimento e criou uma pressão para vários outros estados, né. Então você tem aí, sei lá, Paraíba, Espírito Santo, mesmo São Paulo, tal, movimentos que reivindicam o reajuste salarial, e o mau exemplo, né, pode pipocar, sobretudo quando ele está sendo insuflado pelo filho do presidente, Sim. por aliados do presidente, Sim, por aí vai. Né? Tem um uso político de uma reivindicação que em tese é Sim, corporativa. A reivindicação ela existe, ela pode ser justa em muitos Sim. casos, né? Agora a questão é que assim, a Constituição ela proíbe, ela nega o direito de greve e de sindicalização aos profissionais das Forças Armadas e às polícias militares. Isso é explícito na Constituição. As únicas duas categorias que não têm direito à sindicalização e ao direito de greve na Constituição são essas duas, policiais militares e Forças Armadas. O STF, em 2017, deu um entendimento ampliando isso para os policiais civis, policiais federais, né? Quem tem arma na mão não pode fazer Exatamente. greve. A lógica é essa. A lógica é essa. Não é uma categoria qualquer, é uma categoria que está armada e, sobretudo, a questão da vulnerabilidade da população. O STF considera que a população fica tão vulnerável quando há uma greve, uma paralisação desses profissionais,
que deveria haver outras formas de reivindicação, né? Então, toda a greve de policiais, ela, quer queira, quer não, é ilegal. Sim. Né? Ela já é ilegal Só por existir. Só por existir, E né? quando, de partida. Sim, quando desemboca em violência, em policiais encapuzados, em civis com carros incendiados, é incontrolável, não, né? E aí o absurdo, né? Sim. Você vê que um senador da República é baleado por policiais amotinados e tá lá o filho do presidente, deputados aliados do presidente insuflando aquela turma, parabenizando, Sim. tentando inverter o jogo, Sim. colocar o Cid no papel de vilão. Olha, ele é que tentou matar e as pessoas, coitadinhas dos policiais armados, reagiram. E eu concordo com você, eu acho que diante desse cenário, desse circo armado todo, a reação do Cid politicamente é positiva, né? Tanto para ele quanto para o irmão, e conseguiu, primeiro, tornar esse assunto uma discussão nacional, e segundo, teve uma reação rápida de um setor que representa a oposição contra o governo, uma reação rápida, mediática, filmada, que graças a Deus não causou nenhuma perda tanto aos policiais quanto à vida dele próprio. Então eu acho que é uma reação impensada, típica do Cid Gomes. Ele já teve outros episódios enquanto era governador, tem esse caráter algo impulsivo, né? Impulsivo e tal. Mas eu acho que também, diante da gravidade do que estava acontecendo ali, eu acho que eles saíram maior. Que isso foi uma resposta contundente a uma situação que é muito grave. E lembrando também o seguinte, quando o Bolsonaro fez críticas à Polícia Militar da Bahia no episódio da morte do miliciano, muito próximo, muito amigo da família dele, 20 governadores participaram da elaboração de uma carta, né, recriminando o presidente por esse tipo de conduta. E a questão da greve dos policiais pode voltar a unir esse grupo de governadores. Você vê até declarações do Dória, né? Porque esse movimento, se ele se espalha, né, pelos estados, ele cria uma situação bastante insegura. Uma chantagem, né, aos governadores. Uma chantagem. Aliás, gostaria de agradecer, né, a audiência de todos. Lembrar que no último programa a gente mencionou sobre fazer programas mais curtos e tal, e houve uma avalanche de comentários dizendo que as pessoas adoram vídeos longos. Será, e gente? assistem até o final e tal. Então o próximo programa a gente vai fazer um programa de 7 horas, né, em homenagem ao Fidel, né, uma coisa parecida com Teatro Oficina, aos curtos discursos de Fidel Castro, né? Bom, brincadeiras à parte, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no nosso canal, toca a sinetinha embaixo. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário e nos vemos no próximo programa. Muito obrigada pela audiência, gente. Até mais. Até mais.